Boa noite a todas e a todos. Gostaria de agradecer a participação e a presença de cada um de vocês, hoje, nessa noite, e em todos os dias da semana, seja presencialmente ou pela transmissão simultânea. Em nome de cada membro do Centro Acadêmico, quero agradecer a cada uma das professoras e dos professores que abraçaram essa semana. Agradecer à professora Cristina por todo o apoio, a diretoria nas pessoas dos professores Peter e Fabiana, agradecer a toda e todo funcionário do SAAD, do NPJ, agradecer a Elisete, ao Renato, ao Sandro, agradecer a você, Jefferson, por todo o apoio que sempre nos ajudou. Hoje se encerra a 60ª Semana Jurídica de nossa faculdade. Arrisco dizer, com a certeza de acertar, que sempre carregarei comigo a lembrança desses dias em forma de saudade. Saudade de ver ideias deixando o sonho para morar na realidade. Uma banda que eu gosto muito aqui de Campinas, chamada Inquérito, tem uma música chamada Sonhos, que diz: toda realidade antes é sonhada. Foi com esse espírito que essa semana nasceu. Mas, sobretudo, foi com este mesmo espírito que essa semana foi um convite para a reflexão, para que refletíssemos hoje o que queremos do amanhã. O nome escolhido não foi à toa. Em dias nos quais a intolerância é cotidiana, dialogar é imperativo. O silêncio, mais do que nunca, grita o que queremos. Vivemos aquele tempo em que lutar por direitos não é mais uma opção, é dever de todos. Engana-se quem acredita que certas coisas não se discute e que o futuro a gente deixa por acaso. Como dizia Pontes de Miranda, tão conhecido nosso, um dos grandes enganos da inteligência humana é crer na unilateralidade do verdadeiro. De 3 pessoas que discutem, as 3 podem ter razão. Nesta semana, acima de tudo, falamos sobre a necessidade de construirmos um mundo mais plural, mais justo e mais tolerante. Minha avó uma vez me disse que sua mãe, minha bisavó, sempre lhe falava que seus filhos eram como os dedos da sua mão, diferentes em sua singularidade, mas essenciais quando conjugados na primeira pessoa do plural. Que levemos conosco ao menos uma pequena parcela do que cada ser humano que conversou conosco e que dividiu um pouco de sua alma neste palco, levemos conosco. Lembremos do que disse Camila, Rosa, Edson, Tiago, Clodoaldo, Patrícia, Lindner, Carlos e Hélio. Cada um sobre seu tema, cada um com sua sensibilidade. Lembremos da mesma forma do que ouviremos agora da Andréia. Que esta semana possa ter ouvido os anseios de nossos dias. Que possa ter tido a sensibilidade de tocar ao menos uma vez em cada um de vocês. Ter feito você pensar, refletir o seu papel neste mundo. Somos, sem sombra de dúvidas, uma geração que quer construir um direito que seja amigo da diferença. Para tanto, lembremos do que dizia Leminski: isso de querer ser exatamente o que a gente é, ainda vai nos levar além. Que esta seja a nossa razão. Afinal, se não formos e não lutarmos para sermos exatamente aquilo que somos, estamos nessa vida para quê? Que esta semana tenha sido para vocês tão extraordinária quanto foi para nós. Obrigado. Gostaria agora de convidar a professora Andréia, a aluna Heloísa e o professor Pedro Peruso a comporem a mesa e desejo a todas e todos uma ótima palestra.
Boa noite a todas e a todos. Primeiramente, quero agradecer a presença da professora Andréia, que veio de tão longe para estar hoje à noite com a gente. Agradecer também o professor Pedro, que nos ajudou bastante nesta semana jurídica. A professora Andréia é terapeuta ocupacional pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, tem mestrado em Ciências da Saúde pelo Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP, com o tema Caracterização do gasto do SUS com internações de dependentes de substâncias psicoativas na cidade de Campinas, no período de 2000 a 2002. Doutorado em Ciências da Saúde pelo Departamento da Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, com o tema Custo Social do Uso do Álcool no Brasil, e pós-doutora pela Universidade de Toronto. Professora adjunta do curso de Terapia Ocupacional e do Programa de Pós-Graduação em Ciências e Tecnologias da Saúde da Universidade de Brasília, campus Ceilândia. Esteve cedida por 2 anos para a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, do Ministério da Justiça, como coordenadora geral de capacitação. Foi consultora técnica da Coordenação Nacional de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, do Ministério da Saúde, colaborando com a execução das ações do programa CRAC É Possível Vencer. É coordenadora geral do Programa de Extensão Centro de Referência sobre Drogas e Vulnerabilidade Associadas, da UNB, campus Ceilândia, e líder do grupo de pesquisa CNPq do mesmo nome. Tem experiência na área de saúde mental e saúde pública, com ênfase em intervenção psicossocial para pessoas em uso problemático de álcool e outras drogas, e políticas de álcool e outras drogas, incluindo grupos específicos, como menores de idade em conflito com a lei. Passo a palavra agora para a professora Andréia. Acho que eu vou lá, eu prefiro ler. Tá, obrigada. Deixa eu ver se eu consigo ler. Tudo bem, gente? Boa noite. Eu perguntei para o motorista que me trouxe. Falei, motorista, me diz uma coisa aqui, chama Marcos. Você acha que vai ter estudante às 20 horas, numa sexta-feira, para escutar um blá, blá, blá? Ele falou, acho que sim. Eu falei, eu também acho. Porque eu boto fé nessa juventude, então estou super contente que vocês estão aqui. Tá? Bom, eu queria agradecer a Isabela, que fez esse convite tão gracioso para eu estar aqui. Se o bom filho volta a casa, os transgressores também voltam. E eu voltei aqui para bater esse papo com vocês. Sou filha da casa, da PUC 2, e aqui eu fiz os meus melhores amigos e amigas aqui, enfim, vivi muita coisa em Campinas e estou muito feliz de ter voltado aqui, de estar aqui na PUC, de estar aqui no Direito, para a gente bater esse papo, tá? Bom, a minha fala, eu vou tentar fazer uma articulação entre os aspectos relacionados às questões do direito e as questões da saúde nesse tema, né, que é um tema que soube agora que o professor Pedro teve aí uma inserção no município de São Paulo, na região conhecida como Cracolândia, né, ele, de alguma maneira, esteve próximo desse tema, então acho que ele vai poder, ao final, também falar algumas contribuições que ele vivenciou com relação a isso. Bom, é um tema, como eu comentava com a Isabela, que a saúde e o direito deveriam estar muito próximos, né? Mas o que a gente observa na realidade é que há uma distância dessas duas áreas na execução de uma medida que é tão, como que eu vou dizer, tão difícil, né? E aí, ao longo dessa minha fala, a gente vai discutir um pouquinho, tá? Eu vou tentar fazer uma apresentação que dure 30 minutos, que não passe disso, talvez eu passe, e aí, se estiver passando muito, você pode me chamar a atenção, tá? Então, vamos lá. Bom, então, o tema dessa aula de encerramento, né, dessa semana, que o Luiz aqui estava falando, tudo que vocês
já participaram, já conversaram, e achei muito bonito o texto dele, porque parece que aproxima, de fato, o direito das pessoas, né? Porque o direito ele foi feito para preservar as pessoas, e eu achei muito bacana que esse grupo que está aqui esteja imbuído dessa ideia para que a gente faça realmente um mundo melhor. E os temas que vocês discutiram, de fato, têm muito a ver com isso. E aí, para fechar, a gente vai falar desse tema, que é um tema tão polêmico, tão controverso, e que o direito ele tem uma participação absolutamente ativa, né? E ele, como eu disse, tem que, assim como a saúde, estar mais próximos. Bom, eu fiz esses slides, são slides que estão bem, com bastante texto, mas eu acho que eu fiquei pensando, bom, como é uma semana jurídica, acho que a ideia é que a gente tenha também, enfim, traga contribuições que sejam, de fato, educativas, pedagógicas, e que a gente consiga reter algumas coisas como se a gente estivesse mesmo numa aula, que a gente pudesse dialogar de uma maneira, enfim, mais calmamente e com um pouco de conteúdo. Tá? Então, eu peço desculpas de antemão pelos slides um pouco cheios, mas eu acho que vale a pena até para que a gente tenha esses conteúdos para discutir. Bom, então eu inicio a fala trazendo algumas premissas iniciais com relação a esse ato, que é a internação, né? Nós temos 3 modalidades de internação. Nós temos a internação voluntária, que é aquela que se dá pelo consentimento do usuário. Aqui eu imagino que alguma ou algum de vocês já estiveram internados, internadas, por alguma razão, e a gente consentiu com isso, né? A gente foi lá e se internou por alguma razão. A gente tem a internação involuntária, que é aquela que se dá sem o consentimento do usuário, né, a pedido de terceiros e autorizado pelo médico. Essa internação involuntária é uma internação que ela acontece numa circunstância em que a pessoa está sob risco, de algum risco, então ela é pedida, o médico autoriza essa internação, e se no dia seguinte o paciente acorda e diz assim, eu estou ótimo, já estou bem, faça uma avaliação do estado mental, estou falando muito mais no âmbito da saúde mental, ao que outras drogas, tá? Enfim, avalia-se que esse paciente já está bem, e ele diz assim, eu quero ir embora. E ele tem o direito de ir embora. Tá? O que não acontece na internação compulsória, que é justamente o tema que a gente vai discutir, e que é o tema que tem uma interferência da justiça, tem uma interferência do direito. E é aquela determinada pela justiça. Certo? E o que acontece? O adulto, e aí eu vou dar a descrição exata do que é a internação compulsória, na prática de vocês, a denominada medida de segurança, que vocês imaginam que já devam ter tido contato com isso, né? É aquela determinada para a justiça. O adulto, autor de um crime, ele recebe uma medida de segurança de internação num hospital de custódia para tratamento. E ele, não e ele vai internado porque ele cometeu algum crime e é, então, identificado que essa pessoa tem algum transtorno mental que o incapacita ou que não é possível que ele responda pelos atos dele. Né? E aí eu estou fazendo a definição do que seria categoricamente essa medida, e é uma medida que a gente, de alguma maneira, nos últimos tempos, estamos vendo ser banalizada. E aí eu já faço de cara uma chamada de que esse tipo de recurso não pode ser, em hipótese alguma, uma política pública. Então eu já deixo imediatamente claro de onde a gente está falando. E aí, da onde que veio, né, toda essa ideia de usar a internação compulsória como um dispositivo para tentar coibir o uso de drogas, né? E aí também já faço uma outra premissa inicial, que é o abuso de drogas, ele é, em geral, um sintoma de outras vulnerabilidades. E eu vou um pouquinho mais além. É um sintoma de uma falta de direitos que deveriam ser gozados por essas pessoas que não os têm. Então, se a gente fizer uma análise contextual e conjuntural, o abuso de drogas, eu costumo dizer para os estudantes e para as estudantes que ele é mais uma vulnerabilidade dentro de um contexto que, quiçá, pode ser pior do que o próprio abuso de substância. A internação compulsória é uma decisão que deve ser tomada, né, após um amplo conhecimento e, num caso específico, em situações absolutamente extremas.
Então, eu estou deixando num primeiro slide assim, alguns pressupostos para que a gente saiba de onde a gente está falando e de onde a gente está indo, né? É um uso excepcional para uma pessoa que está em franca situação de risco e ela deve durar o mínimo possível. Por quê? Por uma simples razão. Nós temos um professor de direitos humanos sentado aqui conosco, é porque é uma medida que fere um direito à liberdade, né? Então, a gente já tem de cara o ferimento de um direito quando a gente usa essa medida de uma maneira extremada. Bom, qual que é a lei que nós temos atualmente no cenário relacionado ao uso de substâncias e aos transtornos mentais, os quais esses problemas que originam essa medida, né, o uso da internação compulsória. A Lei 10.216 de 2001, que é a chamada Lei da Reforma Psiquiátrica, ela tem no seu texto, sim, prevista a internação compulsória, mas em casos de forma bastante detalhada, de que forma que a gente vai usar esse dispositivo, né? E aí tem vários aqui. Como eu falei, bom, eu vou conversar com o pessoal do direito, acho que eu vou levar os parágrafos, os incisos e essas coisas todas. Eu não entendo muito disso, eu entendo da aplicabilidade de tudo isso e eu consigo entender, claro, quando isso fere com a questão da saúde. E aí o que eu vou destacar aqui é justamente isso, por meio dos parágrafos, incisos e etc., né? Enfim, então, na Lei 10.216 é muito clara que a internação em qualquer uma de suas modalidades, eu não estou falando só da internação compulsória, estou falando de qualquer tipo de internação, ela tem que ser utilizada quando os recursos extra-hospitalares, ou seja, os recursos ambulatoriais, eles falharam e essa pessoa está necessitada por uma questão de saúde. Então, a gente opta por uma internação, beleza. E ela só vai ser realizada, qualquer internação médica, e neste caso eu estou especificamente falando da internação psiquiátrica, ela só vai ser realizada mediante um laudo médico. Não é possível que façamos uma internação sem um laudo médico. E aí vem aqui a descrição das internações, da maneira como eu apresentei nas premissas, e aqui, de uma forma mais direta, aplicada à questão dos transtornos mentais pelo uso de álcool e outras drogas ou não. Bom, se o artigo 6º da Lei 10.216 diz que toda modalidade de internação psiquiátrica pressupõe um laudo médico circunstanciado. Ou seja, se eu fizer uma internação voluntária, se eu fizer uma internação involuntária, ou se eu fizer uma internação compulsória, que é determinada pela Justiça, eu não posso fazer a internação compulsória sem que haja esse laudo médico. Então, aí a gente já começa a refletir um pouco a respeito disso. Ou seja, se eu preciso de uma avaliação de um profissional de saúde competente naquela situação para me dizer se aquilo é um caso de internação ou não, eu não preciso ter uma interferência do direito, não preciso ter uma interferência da Justiça para me dizer que aquilo deve ser feito. Percebe aonde eu quero chegar? Enfim, então, é um pouco do que eu coloco, ou seja, a internação por ordem judicial, nesse parâmetro, ela se torna absolutamente desnecessária. Eu não preciso da interferência do direito numa questão em que eu posso, que a lei pressupõe que eu resolva com os recursos da saúde. Ou seja, em todo caso, o procedimento, se a gente for avaliar, todas as internações psiquiátricas, elas deveriam ser, então, voluntárias. Por quê? Porque, eu repito, eu estou partindo do princípio de que tem um profissional de saúde, um profissional médico, que vai me dizer que aquilo, de fato, é uma urgência médica e que, portanto, eu não preciso fazer algo que seja forçado. Então, a gente começa a ter aí alguns esclarecimentos acerca disso. E aí, se houver a necessidade de uma intervenção judicial, ela nunca é para impor a internação à revelia dos critérios médicos. Percebem onde que eu estou querendo chegar nessa primeira etapa da nossa conversa? Se eu tenho critérios para que haja essa internação, a Justiça não pode sobrepor, a intervenção judicial, ela não pode sobrepor aos critérios médicos, ela não deve ser dessa forma, porque aí a gente tem um conflito. E aí, a gente tem que, então, nesse cenário, vocês sabem muito bem disso, né, são estudantes e estão aprendendo, e imagino que estão construindo todo o arcabouço teórico para a execução
do direito de uma forma que, de fato, atenda às necessidades das pessoas, vocês sabem que as leis e todos os, enfim, os pressupostos jurídicos, as resoluções, as normativas, etc., elas não podem ser vistas de uma forma isolada. Nós temos que fazer uma composição de modo a olhar e ter um panorama geral sobre aquele assunto que a gente trata. E nesse tema ele não é diferente, ou seja, eu tenho que levar, sim, em consideração a Constituição Federal, por exemplo, que me diz o quê? Que a dignidade é, como fundamento, a liberdade. Né? Então, assim, eu tenho a liberdade ali na nossa Constituição que deixa claro que é um direito, que é um fundamento, um direito fundamental. Ou seja, ninguém será privado de sua liberdade sem o devido processo legal. Vocês vão saber isso muito melhor do que eu. A gente tem também uma outra convenção que vai compondo com esse cenário, o qual eu quero discutir com vocês, eu estou discutindo, que é a Convenção das Pessoas com Deficiência da ONU, que ela coloca, né, que os usuários de substâncias psicoativas, usuários de drogas, eles são considerados como pessoas que estão dentro do conceito de disability, pessoas que têm uma necessidade, e que eles vedam, nessa convenção, o tratamento discriminatório. Mais um elemento, então. Vamos lá, o Código Civil, artigo 15. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou intervenção cirúrgica. Então, assim, mais um elemento que vai desconstruindo a ideia de termos a internação compulsória como algo a ser uma política. E a Lei 11.343, que é a Lei de Drogas, que deixa também muito claro com relação aos direitos fundamentais, repetindo a Constituição, que é a autonomia e a liberdade. E aí, gente, assim, trouxe aí uma breve discussão para pensarmos. Então, o que nós estamos conversando? Nós estamos falando do direito à saúde e não do dever à saúde. Né? Acho que essa reflexão é uma reflexão interessante para a gente fazer, porque desconstrói aquela ideia que a gente tem um pouco da saúde como algo na nossa... Enfim, no nosso imaginário como quase que um dever. Nós temos o dever de nos tratarmos por alguma enfermidade. E aí entra naquelas discussões que fogem desse tema, mas que é também um exemplo naquela discussão relacionada à transfusão de sangue, quando você tem uma questão religiosa colocada. Né? Ele tem o dever, como é que é isso? Não, ele tem o direito. Né? Então, não existe dever à saúde e a liberdade pode se estender ao limite de não querer se tratar. Isso é absolutamente confrontante com a ideia que a gente tem de que as pessoas devem se tratar. E eu digo mais de minha parte, que sou profissional de saúde pública e que a gente, ao longo da nossa formação, tem essa coisa muito forte de que a gente, de fato, tem que tratar as pessoas, que tem que fazer a intervenção, tem que fazer de um tudo para que essas pessoas se tratem de seus problemas de saúde. Mas essa reflexão é uma reflexão que é importante e desconstrói um pouco essa ideia. Porque, sim, as pessoas podem ter o direito de não querer se tratar. E aí a gente entra em algumas discussões, que é como que a gente lida com essa opção de não querer se tratar. E aí, nesse sentido, né, quando a gente pensa numa política pública que coloca a internação forçada como algo que deve ser feito, né, a gente não pode imaginar um tratamento colocado para uma pessoa de uma forma forçada e por um longo período. Né? Qualquer tipo de internação, em qualquer especialidade, o que mais os profissionais dentro de um hospital quer fazer é fazer aquele paciente ir embora. É isso que todo mundo, dentro de qualquer estabelecimento de saúde, quer, a alta dessas pessoas. E aí, nesse cenário da internação compulsória, para a gente refletir, não existe um devido processo legal mínimo, nem na internação compulsória e nem na involuntária, que são as duas que ferem o direito do sujeito a dizer que não quer. Né? Quando, quem, onde, por quanto tempo, como o internável acessa a possibilidade de defesa. Em outras palavras, esses questionamentos que eu trago é como se a gente desse carta branca para os médicos e juízes fazerem o que bem entender. E aí agora eu vou destrinchar um pouco todas essas perguntas que eu faço aqui. Né? Acho que é no próximo. E aí é o que eu acabei de dizer. Né? Acho que a Lei 10.216, que é a Lei da Reforma Psiquiátrica de 2001, ela deve ser lida e deve ser
vista acompanhada de todas as outras leis e convenções sobre o tema, né? E aí vem aqui uma outra descrição, que foi o que eu acabei de falar, se a internação compulsória vier a ser a opção, de que forma que ela vai ocorrer. Mas eu quero fazer a discussão, esse slide acho que ele ficou meio fora de contexto, eu quero fazer essa discussão aqui, de quando, quem, onde e por quanto tempo esse internável vai ficar e de que jeito que ele se pode defender, né? Então, vamos tentar pensar um pouquinho e tentar criar esse processo aí legal mínimo para refletir a respeito disso, né? Então tá, então se ele vai internar, aonde que ele deve ser internado, esse cidadão? De forma... E aí eu estou falando até de uma maneira geral, não estou falando somente da internação compulsória, eu estou falando das internações, e aí inclui a compulsória, obviamente. Aonde, então? Ele vai se internar num serviço hospitalar de referência. Aí, como eu sou da casa e da cidade, eu sei dizer, ele vai se internar no Mário Gatti, ele vai se internar no Ouro Verde, né? Ele não vai se internar mais no antigo Hospital Tibiriçá. Quem é de Campinas lembra desse manicômio, né? Ele não vai se internar lá, ele vai se internar num hospital geral, onde as pessoas que têm qualquer tipo de problema se internam. É no hospital geral, certo? Ou ele pode se internar também num centro de atenção psicossocial 3, que é uma modalidade que funciona 24 horas. Aqui em Campinas a gente tem vários. A gente tem um que se chama CAPS Esperança, a gente tem o CAPS, que é AD específico Independência, que fica ali na saída... Ai, minha memória, peraí, como é que chama? Enfim, eu não vou lembrar, tem um hotel ali, esqueci. Acho que ele fica lá ainda, na minha época ele pelo menos ficava. Enfim, é um CAPS AD3, é um CAPS álcool e drogas, é um centro de atenção psicossocial álcool e outras drogas 3, porque ele é 24 horas e ele tem leito de retaguarda. Então, esse cidadão pode ficar lá. Para casos que demandam maiores riscos de abstinência. Ou seja, para aqueles casos específicos em que aquela pessoa encontra-se em risco, certo? Então, ele precisa de um espaço de acolhimento naquele momento, certo? Certo. A portaria de 2004 diz que os serviços hospitalares de referência têm como objetivo evitar a internação de usuários de álcool e outras drogas nos hospitais psiquiátricos, como eu acabei de dizer, né? Os hospitais psiquiátricos, e um pouquinho para frente eu vou fazer uma contextualização, mas são hospitais que têm, ao longo da história, eles foram caracterizados pela violação de direitos humanos, por tortura, por longos períodos em que aquelas pessoas eram internadas e acabavam morrendo dentro do hospital. O Cândido Ferreira aqui tem uma ala específica de moradores. São pessoas que vivem no hospital há 40 anos. Então, isso acontecia anteriormente, e no hospital psiquiátrico tinha de um tudo. E aí acho que fica bem fácil, para não explicar, lembrar daquele filme Bicho de Sete Cabeças, que muitas e muitos de vocês devem ter assistido. Aquilo é bem clássico, ou seja, aquele cidadão entra e ele fica, né? E aí a reforma psiquiátrica, que culminou na Lei 10.216 de 2001, fez justamente a revisão desse modelo de cuidado, de modo que essas pessoas fossem tratadas em liberdade, né? Por isso que a gente deixa muito claro que o hospital psiquiátrico ele não é um dispositivo de cuidado. No entanto, que hoje ele nem compõe mais a rede de atenção psicossocial, que é o que eu vou falar adiante. Aqui onde, então? Aí eu acabei de falar, não no hospital psiquiátrico, nem em clínicas de reabilitação e nem em comunidades terapêuticas. Uau, mas por quê? E aqui a gente tem tudo isso aqui em Campinas. O direito de ser tratado sem qualquer tipo de discriminação, é o que eu acabei de dizer. Se um doente está doente, ele tem que ter o hospital geral, que é onde tem todas as modalidades e especialidades para que ele possa se tratar. E ele não precisa ir para um hospital psiquiátrico que tem essa trajetória de violação de direitos humanos. Ele tem o direito a não ser internado num local com características asilares, que é essa, fechada por longo período, sem contato com a comunidade, sem contato com familiares, sem contato com contextos. E essas clínicas que a gente vê hoje sendo criadas é o recrudescimento do modelo asilar dos antigos hospitais psiquiátricos. Se a gente pensar aqui, nós estamos na região aqui que tem Sorocaba, tem Itatiba, várias dessas cidades ainda têm hospitais psiquiátricos, aqueles grandes manicômios, que ainda têm leitos psiquiátricos.
E aí, quando você coloca essas pessoas nesses espaços de isolamento, você tira o direito delas de estar em convivência e você também não possibilita que ela possa se tratar de outras enfermidades ou outros problemas de saúde que ela venha a ter. Por quê? Porque ela está dentro de um espaço que não tem nenhuma outra especialidade para além da psiquiátrica. A internação, é muito interessante deixar claro isso, mas a internação, como eu disse, ela é breve e ela tem justamente o objetivo de acontecer num momento em que é agudo, e o meu objetivo é tirar essa pessoa o mais rápido dessa internação para poder o quê? Reinseri-la novamente. Esse é o grande objetivo que a internação deve ter, né? Para que ela tenha contato com a vida real. E as internações a longo prazo, como esses modelos de comunidades terapêuticas que ficam 9 meses, né? Que tem a ideia de que 9 meses a pessoa vai renascer. A pessoa fica internada por 9 meses sem contato com a vida real. Isso não é compatível com o direito à liberdade. Aonde, então, o direito, essa pessoa tem que ser tratada, eu estou fazendo todas as justificativas que sustentam a ideia de que essa pessoa não tem que ser internada, ela tem que ser tratada nesses espaços extra-hospitalares. Ela tem que ser tratada num ambiente terapêutico, né, menos invasivo possível. E aí a gente usa uma expressão que o hospital geral é um espaço mais poroso. Como ele atende várias modalidades e o objetivo é sempre cuidar para poder sair o mais breve possível, ele é o espaço mais adequado. Isso não significa dizer que o tratamento se encerra no hospital. Não. Nenhum tratamento se encerra no hospital para problemas que são, eu diria, crônicos. Eu não gosto de usar essa expressão para uso problemático de drogas, mas, enfim, só a título pedagógico. Nenhuma internação vai tratar nenhum problema crônico. A internação atua justamente para cuidar de um momento agudo. E aí, então, essa pessoa tem que continuar o tratamento dela num equipamento extra-hospitalar. E aí ter acesso, então, no hospital geral, ao melhor, todas as clínicas, ou seja, todas as especialidades. Como eu tinha comentado anteriormente, né, por meio da conferência, da 4ª Conferência Nacional de Saúde Mental, que aconteceu em 2010, foi determinado, então, que o hospital psiquiátrico ele não mais compõe a rede de atenção psicossocial. Não é à toa que tem vários leitos aqui nas cidades que eu acabei de citar, Sorocaba, Itatiba, Itapira, que foram diminuindo os leitos psiquiátricos. Por quê? Porque não tem mais recurso público que financia esses leitos. Houve uma inversão no investimento. Ou seja, a gente não tem mais investimento em leito psiquiátrico, a gente tem investimento em CAPS, em equipamentos extra-hospitalares para cuidar dessas pessoas. E aí essa portaria de 2011 diz que os hospitais psiquiátricos não mais compõem a rede de atenção psicossocial. As comunidades terapêuticas, que é um capítulo à parte nessa discussão, que eu não vou me deter aqui, mas, enfim, por ela repetir a modalidade asilar, que é dessas internações longas e tal, foi feito um grande esforço de várias especialidades da saúde e, enfim, da assistência social também, para definir o papel desse dispositivo. E aqui a gente tem o Padre Haroldo, a gente tem um outro que eu não... Souza Novaes, lembrei o nome. A memória está muito boa. Que são comunidades terapêuticas que têm esse perfil de internação por longo prazo e com pouco contato com o ambiente externo. E aí, por conta da ampliação desses espaços, o Ministério da Justiça, em parceria com o Ministério da Saúde, fez uma grande vistoria nesses serviços e determinou-se que, então, esses serviços têm um caráter de assistência social, de abrigo, e não um espaço de tratamento, não é um espaço de saúde. E aí a gente tem uma resolução da Anvisa que sustenta essa informação. E aí vem a próxima pergunta que eu tinha colocado. Por quanto tempo, então, essas pessoas têm que ficar internadas, né? Os serviços, como eu disse, os CAPS-AD, eles têm esses leitos que ficam, que cada pessoa pode ficar até no máximo 14 dias. Isso não significa dizer que essa pessoa estiver mal, a gente vai abrir a porta e jogar ela para fora. Não, obviamente não. Mas tem períodos determinados para que essas pessoas possam ficar internadas. Houve, em 2004, a inserção na tabela de procedimentos do SUS
a atenção hospitalar aos usuários de álcool e outras drogas, nos espaços hospitalares de hospital geral. Então, assim, eu estou contando toda essa história para que vocês possam ter uma ideia de que a gente tem, sim, todo um sistema e todo um arcabouço da saúde que sustenta e que possibilita o cuidado dessas pessoas para que a gente não precise lançar mão da internação compulsória, ou seja, para que a gente tenha uma relação mais próxima com os serviços e os profissionais de saúde. Bom, aqui eu trouxe todas as referências, né? Eu posso depois, enfim, deixar esses slides, se vocês tiverem interesse, porque eu fiz questão de trazer todas as resoluções e todas as leis que sustentam cada uma dessas medidas, para que a gente tenha uma ideia de por que a gente defende toda essa discussão de que a internação não tem que ser feita por mandato judicial e não deve ser feita por um período longo, né? E aí a gente tem mais uma resolução do próprio Conselho Federal de Medicina, né, que refere que a internação é uma medida inicial de tratamento e que essa pessoa tem que ficar 2 semanas, e essas 2 semanas, esses 14 dias, né, especificamente com relação às pessoas em uso problemático de drogas, não foi um período estabelecido da nossa cabeça ou da cabeça de quem pensou. É um período que a gente avalia que é o período que a pessoa está numa crise maior e que ela consegue, em 15 dias, melhorar e dar seguimento ao cuidado num equipamento extra-hospitalar. Bom, e aí veio aquela minha outra pergunta daquela lista. Que meios que aquele internável compulsoriamente... Vamos aqui pensar naquela cena clássica da Cracolândia, daquela, enfim, medida que, né, assim, que chegou, né, às forças do Estado para tentar fazer com que aquelas pessoas se internassem contra a sua vontade. Vamos imaginar assim, gente, que direito que essas pessoas, quais são as medidas que essas pessoas têm para elas poderem recorrer a dizer assim, não, eu preciso me defender disso aqui. Né? Que jeito, como que eu vou me defender disso? E aí a gente vai observar o quanto que é frágil os meios para que essas pessoas possam se defender de uma medida que o Estado está fazendo contra elas. Né? Na internação compulsória, os pacientes muitas vezes não são citados. Né? Eles são defendidos, e isso vocês vão saber muito melhor do que eu, por um curador especial, né? Sem ter contato com um defensor público, que pode fazer a defesa por negativa geral. Ah, ele quer sair da internação compulsória? Eu não sei quem é, eu não conversei com o médico, eu não sei o que está acontecendo com aquele cidadão. Não, gente, vão negar, tem que continuar lá internado. Isso acontece, é isso que acontece. O que não acontece é o que eu estou tentando sustentar aqui para que a gente faça acontecer. Ou seja, para que aquele juiz, aquele magistrado, aquele operador do direito, ele de fato saiba quem é essa pessoa, conversa com a equipe de saúde que cuida dela e fala, e aí, como é que tá? Né? Enfim, ou aquela pessoa está lá internada, que é o que acontecia aqui em Campinas, a pessoa estava internada por ordem judicial, ela falava, eu já estou boa, eu quero ir embora, eu não quero mais ficar aqui. Aí a equipe de saúde fazia o quê? Fazia contato com o juiz, mandava um laudo e dizia, ó, o cidadão está bom, já pode continuar o tratamento fora, e a gente tinha muitas negativas, muito nesse perfil. Não sei quem é, não vou trocar ideia, não vou mandar alguém ali para avaliar ou conversar, enfim. Então, assim, aí vem a fragilidade dessa pessoa que é submetida a essa intervenção do Estado, vem a fragilidade da sua defesa, né? E aí eu começo a um pouco desenhar nessa conversa a necessidade, nesse tema, né, da saúde estar com o direito e vice-versa, né? A importância da ponte dos trabalhadores e das trabalhadoras de saúde com as defensorias públicas. E aí é que eu trouxe um desencadear, né? Bem quase caricato, mas enfim, só para deixar bem claro essa questão das particularidades da internação compulsória, como que é o seu passo a passo, né? O Ministério Público pede internação com interdição, juiz decreta por tempo indeterminado ou por tempo mínimo de 6 meses a 1 ano ou em caráter definitivo. Isso são nas situações em que tem que é a medida de segurança, que tem um outro contexto. Em hospital psiquiátrico, clínicas especializadas, comunidades terapêuticas, estabelecimento adequado ou em estabelecimento em regime fechado. Remoção forçada para avaliação com reforço policial
alta depende de ordem judicial de desinternação. Então, eu fiz uma coisa bem caricata, de passo a passo, mas só para a gente ter uma dimensão desse tipo de medida que vocês podem dizer, previsto em lei, exatamente, previsto em lei sim, mas o tamanho dessa medida, e uma coisa eu aprendi com os meus amigos e amigas do direito penal, que o direito penal ele tem que ser usado da forma mais restritiva possível, ou seja, é menos, né? Menos é mais no direito penal, porque ele vem justamente para restringir direitos. E aí a gente tem que ser muito cuidadoso e cuidadosa para usar esse tipo de medida, porque ele fere, por exemplo, o direito à liberdade. Então, eu fiz esse desenho aqui, um pouco, esse passo a passo, para a gente ter uma dimensão desse tipo de política e para que a gente realmente se assuste e repense, né? Bom, e aí eu fiz aqui uma lista das situações complexas, como eu chamo, que fazem com que haja internações compulsórias, que motivam internações compulsórias. E eu vou tentar passar, eu não sei como que está meu tempo, mas eu não quero ficar... A gente pode depois abrir para bater um papo, eu não quero ficar muito cansativa. E eu vou procurar não me detalhar tanto, mas eu fiz, acho que tem 6 razões, 6 situações complexas. Primeira, a estrutura de atendimento ambulatorial ainda está em implantação. É verdade. Então, como eu acabei de dizer, quando em 2010, a gente entende que o hospital psiquiátrico não é mais o espaço de cuidado para essas pessoas, nós temos que dar espaço de cuidado para essas pessoas. Então, mudou o modelo de cuidado, que são os centros de atenção psicossocial, os CAPS AD e CAPS para outros transtornos. Enfim, essa rede, esses dispositivos ainda estão em implantação. Então, essa é uma razão que muitas vezes é utilizada para dizer, bom, mas eu não tenho onde mandar esse cidadão, então nós vamos internar de uma maneira forçada, porque ele tem que ficar bem, porque se ele vai lá se tratar, não tem um serviço no bairro dele, ele está perambulando por aí, enfim. Então, isso é uma razão. Esse aqui que eu destaquei é uma coisa que a gente observa na prática de uma maneira muito frequente, que é a falta de profissionais especializados e interessados nesse tema. Né? Nós estamos falando de pessoas, eu costumo usar a expressão, que as pessoas que a gente discute nesse tema, internação compulsória, uso problemático de drogas, são pessoas que já têm um histórico de vulnerabilidade muito pesado, um histórico de violação de direitos, de não gozar direitos, e aí a gente, então, tem esse desafio enorme que não é sedutor para profissionais trabalharem com essa população, que é uma população que tem uma demanda e uma diversidade de necessidades que são bastante complexas. E aí isso desafia os profissionais e as profissionais para poder trabalhar com essa população. Então, isso é um fato que acontece. E aí tem uma outra questão, que aqui muitos e muitos podem já terem pensado nisso, que é a sensação que se tem de que só a internação resolve. Isso é um imaginário que existe na sociedade, que a gente acredita muitas resoluções de saúde ao hospital. Então, isso também é um outro mito que circunda essa discussão e que se diz assim, não, então nós vamos optar pela internação forçada, porque a internação, aí ele vai ficar bem. Né? Então, isso é um grande mito, porque sabemos que é um problema que é resolvido a longo prazo. Outras situações, né? Ponto 2. A falta de estrutura na rede de assistência social, que até agora eu só fiquei falando de saúde. Mas se eu acabei de dizer que são pessoas que não gozam de seus direitos fundamentais, a assistência social entra nesse debate. E a gente, de fato, tem uma falta de estrutura, uma estrutura ainda não suficiente para essas pessoas. Apoio familiar, são pessoas que estão em situações bastante precárias, né? Então, o apoio familiar é um dificultador. A necessidade de rede assistencial que ofereça moradia, alimentação e conduza a rede de saúde. Né? Estava batendo um papo aqui com o professor Pedro, e o professor Pedro colaborou com o pessoal lá da Secretaria de Direitos Humanos de São Paulo, que trabalhou diretamente nas ações da região da Luz, da Cracolândia, e que tinha um programa lá antes da atual gestão que se chamava de Braços Abertos. Era um programa que oferecia para as pessoas que estavam vivendo ali nas ruas moradia, trabalho e tratamento para aqueles, enfim, que desejarem. Mas a interrupção do uso de substância não era premissa para que essas pessoas gozassem desses direitos.
E aí eu costumo dizer a expressão que essas pessoas, porque muitas vezes tem aquela ideia de que assim, não, ele vai receber a moradia e o trabalho se ele parar de usar. A gente fala assim, não, peraí, ele tem que primeiro sair do -1, ele tem que ter direitos fundamentais ali, pronto. Agora, depois que ele tiver moradia, depois que ele tiver trabalho, a gente pode começar a pensar no tratamento dele então. Né? Enfim, então esse programa foi desmontado pela gestão atual da Prefeitura de São Paulo, mas ele deixava muito claro, e isso é uma política internacional para essas pessoas, em que a gente oferece esses direitos. Né? Enfim, e aí a gente tem uma série de aspectos que vão dificultando a permanência das pessoas em uso problemático de drogas em serviços de tratamento, de assistência social, e que aí, por isso, se justifica, né, a internação forçada para que esses estabelecimentos recebam essas pessoas, querendo ou não querendo. Né? Tá, aí, acho que tem dessa lista aqui, né, acho que essa última aqui, né, se os próprios médicos admitem a internação do paciente com base em fatores não meramente clínicos, pela mesma razão, o juiz se sente autorizado a fazê-lo. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo provocar aqui a pensar que essa política de internação, e eu estou dizendo política porque foi, de alguma maneira, adotada essa política, especialmente na cidade de São Paulo, amparada pelas políticas de estaduais daqui do nosso estado, que os médicos, eles não, como que eu vou dizer assim, os médicos autorizavam a internação não muito bem certos de que todos os outros recursos haviam sido esgotados. Ou seja, de que aquele paciente, de fato, já tentou tratamento ambulatorial, de que foi tentado outras coisas. Não. Se o médico, de alguma maneira, chancela esse tipo de prática, porque é o suposto responsável por isso, o juiz também vai se sentir autorizado a fazer isso. Então, eu coloco isso para provocar mesmo a gente a refletir que são equívocos que se cometem em ambas as áreas, tanto na saúde quanto no direito. Aí tem outros argumentos. A gente vai pedir a internação forçada porque esse paciente não responde ao tratamento. É outra questão. Só que aí eu volto naquela minha premissa inicial. Eu estou falando de um problema que é, entre aspas, crônico, de cuidado de longa duração, e que a falha no tratamento faz parte do processo de tratamento. Ou seja, recair faz parte de todo esse processo. Né? Enfim, então eu não posso usar isso como justificativa. Aí aqui vem uma outra questão que eu já tinha colocado: nenhum doente tem direito de não se tratar, né? Ou seja, essa questão sanitária forte, né? Quase que autoritária. Ninguém pode ficar sem tratamento, a ideia de que o tratamento hospitalar sempre funciona, e a ideia de que a contenção da internação garante o tratamento contra a vontade do paciente. Como se assim, não, ele está lá internado, forçado, e já ele vai se sensibilizar e vai querer continuar. Enfim, aí uma outra questão, vocês podem me interromper, tá? Se vocês acharem que está longo, mas, como eu disse, eu posso depois deixar, e aí tem são bastante aspectos que eu trouxe para debater, né? A discussão: é necessário mesmo a ordem judicial nesses casos? E aí eu volto e vou trazendo exemplos que vão deixando cada vez mais claro que, na verdade, se qualquer internação hospitalar demanda um laudo médico, por que eu tenho que colocar a justiça nessa história? Acho que isso é o que tem que ficar na cabeça de vocês. Por quê? Porque vocês são operadores, ou serão, né? Serão operadoras e operadores do direito, e vocês têm que ter isso na cabeça de vocês, né? Quando vocês se depararem com uma situação dessa, que vai ficar cada vez mais frequente por conta de toda essa discussão sobre drogas que a gente vem vivendo, né? Será, então, que eu preciso mesmo da intervenção judicial em aspectos que são necessariamente da saúde, que eu preciso de um elemento da saúde que sustente a minha prática? Acho que vale a pena a gente pensar. O caso de uso de drogas, para vocês terem uma ideia, porque vocês podem pensar assim, mas a internação compulsória não é um dispositivo, né, uma ferramenta jurídica só para o uso de drogas. Não, não é, mas é onde é mais usado, é o caso mais usado, né? Não tem outro caso
em que esse recurso jurídico seja mais usado do que na internação compulsória. E aí é muito interessante, por quê? Porque como a gente está falando de um tema, drogas, que é crime, porte de drogas, né, isso inclusive está em grande debate no Supremo Tribunal Federal, né, a descriminalização do uso de drogas no país, ou seja, para deixar de ser crime. Acho que é uma discussão, inclusive, que eu convido todas e todos a estarem próximos, porque é uma coisa que enfim, que tem uma forte ingerência do direito. Como é um assunto, então, drogas, que tem um aspecto de crime automaticamente imbuído nele, é fácil a gente judicializar, então, a prática da internação compulsória, percebem? Então, assim, fica mais fácil eu aceitar que a internação compulsória é algo razoável nesses casos. E aí a gente tem algumas questões também. A gente tem, por isso que hoje a gente chama de uso problemático de drogas, porque a gente tem fronteiras que não estão claras com relação ao que é uso social, o que é abuso. Então isso dificulta também para pensar, porque isso dificulta também para que sustenta a possibilidade de se pedir uma internação compulsória. Tem uma inexistência de um modelo consagrado, isso é fato. Né, existe uma busca, enfim, quer dizer, a ciência no cuidado das pessoas em uso problemático de drogas ainda não revelou qual que é o tratamento que, de fato, vai ser absolutamente efetivo para todo mundo. E isso, de novo, desafia as profissionais e os profissionais a tratarem desse tema por conta da sua complexidade e da sua das variáveis que são numerosas nesses casos, né, enfim, de questões que são relacionadas ao uso problemático e não só o uso em si. Aí, de novo, né, o descrédito dos modelos de atendimento ambulatorial. Tem um descrédito no modelo da redução de danos. Todo mundo aqui já ouviu falar em redução de danos? Quem nunca ouviu falar em redução de danos? Na política de redução de danos. Né, a redução de danos é uma política internacional que existe há mais de 20 anos, que, em outras palavras, significa dizer que para eu cuidar de uma pessoa que tem um uso problemático de drogas, eu não preciso necessariamente fazer essa pessoa interromper o uso. Eu posso cuidar de outras necessidades e demandas que essas pessoas têm. Né? E isso é uma política absolutamente consagrada e que foi muito enaltecida, foi criada e foi muito sustentada na ocasião da epidemia de AIDS, que foi conhecida pelas trocas de seringas. Estou querendo passar para a gente não se cansar, e aí acho que depois a gente pode abrir e ir para conversar, que eu acho que fica mais legal. Bom, enfim, acho que caminhando aqui para os finalmente, né, a gente tem um uso distorcido do sistema de saúde e de argumentos médicos para resolver supostos problemas de segurança pública. Acho que isso é uma questão que daria uma outra discussão, né, para a gente pensar, e eu acho muito interessante quando a gente se coloca a debater um assunto que respingue em todas essas áreas. Então, quando a gente fala de drogas, a gente fala de direito, a gente fala de segurança pública, a gente fala de assistência social, a gente fala de saúde, enfim. Então, acho que é interessante a gente pensar de que forma que as nossas áreas, tanto o direito quanto a saúde, são muitas vezes utilizadas de forma que não deveria ser, para poder justificar alguns equívocos que temos, como, por exemplo, os nossos problemas de segurança pública. Né? Bom, aqui é um resumo, né, do porquê que a internação por ordem judicial ela é inadequada, né? Que ela reforça o modelo hospitalocêntrico, ela associa de forma causal a loucura, o uso de drogas e a periculosidade, como se qualquer usuário de droga fosse um criminoso, que ele comete crimes. Né? Acho que isso é uma coisa para a gente pensar, e não estou falando do crime de portar drogas, que de fato é crime, né? Pela Lei 11.343, eu estou falando daquele que usa drogas, ele vai roubar. Certeza. Essa relação causal é uma grande questão e, de novo, isso reforça, né, abre a possibilidade do Estado intervir por meio da judicialização dessas internações.
superdimensiona o valor terapêutico da internação, subdimensiona o valor terapêutico dos dispositivos extra-hospitalares, né, e desconsidera a autonomia do paciente. Acho que, enfim, estando numa discussão aqui de direitos humanos, uma semana jurídica, a gente pensar um pouquinho nisso, acho que vale muito a pena para a gente poder fazer práticas mais humanas e mais inclusivas. Bom, deixa eu passando para a gente, acho que esse é o último, eu queria, enfim, deixar aqui uma sugestão final para a gente pensar, não sei se vai ter algumas perguntas, mas enfim, até para a gente ampliar, porque realmente é difícil trazer um tema que tem um componente da saúde que é pesado e que vocês, né, não dominam, e aí por isso que acho que ficou bastante densa a apresentação nesse sentido. Mas enfim, então, de sugestão final, né? Como eu disse em outros momentos e falei, a parceria entre os trabalhadores e as trabalhadoras da saúde com as operadoras e os operadores do direito. Se vocês, porventura, vierem a ter relação com esse tipo, se cair na mesa de vocês esse tipo de demanda, eu, de verdade, espero que vocês lembrem dessa nossa conversa e que vocês procurem saber, entender os casos, porque assim, é só quem trabalha ou quem já viveu situações em que essas pessoas são internadas contra a sua vontade, né, do quanto que isso é violento, quanto que isso é ruim, assim, gera uma desestrutura psicossocial, emocional, relacional, que é muito grave, né? Então, eu, de verdade, encorajo vocês a se aproximarem da saúde, se porventura vocês receberem algum processo nesse sentido, né? Então, para casos individuais, enviar para as defensorias públicas. Para detectar deficiências da rede de atenção psicossocial, enviar Defensoria e Ministério Público, ou seja, a gente tem recursos para poder assegurar que o cuidado seja feito em liberdade da melhor maneira possível. Fiscalizações conjuntas é uma hipótese, é uma possibilidade, né? Implementação de comissões revisoras, e essas comissões revisoras eu me refiro particularmente às internações involuntárias, que toda internação involuntária o Ministério Público é notificado, né? Então, e aí a gente faz a pergunta, eu não sei o que eles fazem com essas notificações, não sei se tem um banco de notificação, não sabemos, mas enfim, né? Talvez implementar comissões que possam revisar essas internações para entender as razões pelas quais essas pessoas foram internadas contra a vontade delas, pensar em mudanças normativas e a produção escrita de debates, ou seja, exatamente o que a gente está fazendo agora, né? Enfim, então assim, eu fico muito grata por ter sido convidada a estar num debate que tem essa interface, que é um debate absolutamente atual. Então, acho que a programação da Semana Jurídica de vocês foi muito rica nesse sentido, acho que vocês conseguiram ser capazes de trazer debates e assuntos que estão aí na crista da onda, nós estamos discutindo tudo isso, e eu acho que foi muito legal, e eu fiquei muito satisfeita de poder estar aqui fazendo esse debate, fazendo essa contribuição, e eu deixo aqui o site do nosso centro e meu e-mail para quem quiser fazer contato, tá? A gente pode bater um papo agora, e eu agradeço a atenção de vocês.